O que marcou 2024 foi o fim da sincronia de ciclos econômicos no globo. Quando a gente teve em 2020 a pandemia, isso sincronizou ciclos econômicos no mundo. Se você for perceber, o PIB dos países caíram, né? As economias fecharam. Foi um evento que aconteceu pro mundo todo. Com exceção da China, que teve um pouco de diferença nesse ciclo econômico na pandemia, a gente percebeu que 2021, 2022, 2023, a gente teve uma certa sincronia quando a gente observa níveis de atividade, bancos centrais decidindo, né? Optando por subir juros porque a inflação subiu. Então essa inflação que foi realmente gerada pela pandemia, né? Quando a economia fechou e depois ela reabriu, a gente teve ali uma inflação de demanda e de oferta, né? Oferta porque, de fato, a gente teve problemas de navio parado no porto, né? Falta de produtos, e de demanda também porque as pessoas ficaram em casa, represaram ali demanda. Em alguns países teve estímulo fiscal para a pessoa receber dinheiro, receber um auxílio, ela guardou esse dinheiro, né? Teve uma poupança, quando a economia reabriu, ela gastou. Então, com essa aceleração da inflação pós-pandemia, a gente percebeu isso como um evento global. E em 2024 a gente percebeu que essa sincronia foi acabando. Tanto a Europa como Estados Unidos. E aí, quando eu falo Europa, tem o Banco Central da zona do euro, que fica na Alemanha, mas também tem Banco Central da Suécia, da Inglaterra. Esses bancos centrais, eles subiram as taxas de juros de forma muito síncrona, né? E os Estados Unidos também. Quando a gente olha para países emergentes, Brasil, Colômbia, México, também, né? Todos subiram juros de forma muito parecida, mas em 2024 já estava nesse ciclo de abaixar os juros, né? O controle da inflação. Então, parecia ali que o pior da inflação já tinha passado, e quando eu falo de inflação caindo, não é de deflação, não é de preços caindo, é de desinflação mesmo. Uma inflação que desacelera. Eu digo isso porque, desde 2020 para cá, por mais que o ritmo de preços tenha parado de crescer, né, de forma rápida, o nível de preço tá mais elevado. Então, a gente percebe do lado da economia, essa superação da inflação, o pior, né, dessa superação da inflação já tinha passado. Quando a gente vai para a parte de política, é muito interessante, porque no ano passado, a gente teve o maior número de eleições em países democráticos da história. 2024 teve mais de 50 eleições acontecendo em diferentes países. Aqui até no Brasil a gente teve eleição em nível municipal, estadual, mas a gente observa em vários países tinham decisões importantes. E a mais importante de todas para o mercado era dos Estados Unidos, né? Uma corrida ali que foi entre Biden e Trump. Depois o Biden saiu, foi a Kamala, e no final o Trump se saiu vencedor. A gente observa, olhando assim o mundo de maneira geral, que teve uma guinada para a direita. Então a gente teve ali um polo de política mudando um pouco para a direita. E a gente observa também tensões geopolíticas. Quando a gente olha essas tensões, e aí tensões até que escalam para próprias guerras mesmo, né? Tem tensões que são antigas, mas que aumentaram, né, a gravidade. Então, aqui a gente fala de Ucrânia e Rússia, que se estendeu ano passado. A gente fala de Israel contra a Palestina, uma tensão entre China e Taiwan, principalmente Taiwan crescendo ali a importância dela com produção de chips, né, usados para inteligência artificial. Que aí eu já vou pro terceiro tema, que foi inovação. Inteligência artificial já é um tema um pouco antigo para quem cuida do assunto, mas 2024 foi um tema que isso veio muito forte. Lançamento de IAs, as pessoas aprendendo um pouco mais sobre isso, implementando no próprio trabalho, mas dá pra ver que ainda tem um horizonte muito, muito próspero aí para essas inteligências artificiais entrarem e aumentarem a produtividade. Eu não tô falando só das empresas de tecnologia, eu tô falando de uma empresa de agronegócio que usa inteligência artificial, tô falando de medicina, né? Então, o mercado, ele sempre tá tentando antecipar. Se tem uma possível revolução de produtividade, uma revolução da forma de trabalho, dos fatores de produção, o mercado ele já começa a tentar antecipar isso de forma ansiosa. E foi um tema muito recorrente que provavelmente esse ano ainda vai estar presente, né? Agora, no início do ano, até dando um pouco de spoiler, a gente vê aí inteligências artificiais vindo da China, que tem menos custo. Isso já tá impactando lá o mercado das Big Techs nos Estados Unidos. E para fechar, o último grande tema é o de clima. Quando a gente percebe que os eventos climáticos, eles estão mais frequentes e com uma gravidade pior, né? A gente percebe que isso também impacta a economia e o mercado financeiro. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito forte, que foi a enchente no Rio Grande do Sul. Acabou impactando o PIB, né? E principalmente o PIB agro do Brasil, com essas enchentes que aconteceram no estado. Dentro do Brasil ainda a gente pode falar de queimadas, né, de seca que teve no centro-oeste, no norte, isso impacta de maneira geral, mas também fora do Brasil. A gente teve furacão nos Estados Unidos, de um impacto grande na Flórida. Se você for observar mesmo e pegar o mundo todo, até no deserto, lá na África, no deserto do Saara, choveu, coisa que não acontecia, né? Então esse também foi um grande tema aí pro ano, que foi importante a gente acompanhar, porque os efeitos são muito difíceis de você calcular.